Mais um voo com deportados brasileiros chega realmente ao território nacional e, por uma questão inusitada, técnica, houve toda uma reverberação pela grande mídia. Tem alguns detalhes que eu preparei aqui para vocês nesse vídeo que eu acho que vai ser bastante interessante. Desde o governo Temer, se firmou um protocolo para que o Brasil recebesse os deportados. Se estima que pelo menos 200 mil brasileiros estejam em situação irregular nos Estados Unidos. Então, se firmou um protocolo de como que esses voos seriam realizados. E é interessante que a grande mídia não toca nesse assunto, mas nos últimos anos, mensalmente, milhares de brasileiros são simplesmente devolvidos ao Brasil, e o sistema de imigração americano tem priorizado aqueles que têm, de alguma medida, algum problema com a justiça americana. Ele não consegue, são ali, pelo menos, de uma maneira conservadora, 10 milhões de ilegais, que são invasores ilegais, eles não são imigrantes. A mídia fala, não, que são imigrantes. Não, eles não são imigrantes. Eles são invasores ilegais. Imigrante é o cara que formalmente conseguiu autorização para imigrar. Então, a imprensa gosta muito de sofismas, né, e na semântica. Então, ela chama o pessoal de imigrante. Não, ele não é imigrante, ele é o invasor de fronteira americana de uma maneira ilegal. Não estou fazendo juízo de valor, de que essas pessoas são, que deveriam e tal. Para a justiça americana, eles são invasores ilegais da fronteira americana. Pois bem, então, centenas de voos já aconteceram vindo para o Brasil dentro desse protocolo. E como muitas dessas pessoas que estão sendo deportadas têm registros criminais, por uma questão de segurança, quando você traz, por exemplo, dentro de um avião 200 pessoas, é melhor que você algeme essas pessoas. Porque se essas 200 pessoas se levantarem das suas poltronas e caminharem lá para a região da cabine para tentar invadir a cabine e fazer alguma coisa, o avião simplesmente entra num processo de uma instabilidade do centro de gravidade do avião. Todas aquelas pessoas correndo para um lado, para o outro, ou lutando e tal. Então, por uma questão de segurança das próprias pessoas deportadas, elas têm sim que estarem algemadas. Só no Brasil, que a gente vive uma cultura realmente da saidinha, que o preço... O senhor quer assim, o senhor quer um agasalho? O senhor está com frio? Mas nos Estados Unidos não é assim. Em várias audiências, juntam a um juiz federal, quando o cara se apresenta, ele está algemado perante o juiz federal, até para a segurança de todos que estão ali. Então, é só no Brasil que o cara sai para depois matar alguém durante a saidinha. Então, não funciona isso. Os Estados Unidos não funcionam. Os Estados Unidos não está sob o controle do Comando Vermelho, do PCC, não está. Então, ele ainda tem regras muito específicas. E que a imprensa nacional ela fica realmente assustada com esses procedimentos. Então vejam, o que é que ela esconde? O avião fez o pouso em Manaus, tinha que fazer um reabastecimento, tinha passado, creio eu, antes pela Colômbia, e ainda existia ali praticamente uma centena de brasileiros para ele entregar no aeroporto de destino, que não era Manaus. Durante o período que eles ficaram em solo, houve ali um tumulto, e aí é claro, estou dizendo, porque o ar-condicionado não estava bem, o fato é, houve um tumulto, e alguns passageiros acionaram a saída de emergência, inflando o tobogã, e isso simplesmente, ao fazer isso, você não consegue mais fazer uma decolagem, o avião vai ter que passar por toda uma sequência de inspeções e tal, recolocação do tobogã. Então foi por um motim
dentro do avião, que o avião não pôde decolar. Aí o governo brasileiro, evidentemente, vai lá e fala, não, eu vou resgatar os brasileirinhos de Manaus e levar para todos. Era bom publicar a ficha corrida de cada um ali, né? Lembrando que depois eles levam mulheres e crianças exatamente para criar uma cortina de fumaça. A gente tem que chegar realmente nos homens e puxar a ficha corrida de cada um deles. O que você fez nos Estados Unidos que chamou a atenção da autoridade americana e você foi grampeado? Porque o cara que está ali, discreto, trabalhando, que não está criando problema na comunidade, ele vai ser o último a ser denunciado por uma autoridade migratória da região. Então é assim que funciona. Eles têm milhões de pessoas para capturar, então eles têm uma prioridade. E sabe qual é a prioridade do Serviço de Imigração americano? Contra os bandidos que cometem algum delito nos Estados Unidos. Pode ser um delito de trânsito, a cara que não respeita o trânsito, pode ser uma briga, pode ser um entreveiro em algum lugar. Então, esse pessoal que foi retornado para o Brasil, garanto para vocês, se você puxar a capivara, a maior parte dos homens que estão ali tem alguma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que chamou a atenção da autoridade de imigração e ele foi denunciado e falou assim, ó, esse cara é um barraqueiro, causou problema aqui, é o valentão aqui do quarteirão, ou ele se recusou a tal coisa, e aí ele foi denunciado. Nenhum americano tem exatamente um certo interesse em denunciar alguém e tal. Tem que ter havido algum barraco, né? E aí é interessante a forma, compare a forma que a mídia nacional trata esse assunto. Ela sonegou a informação de que milhares já tinham sido deportados. E agora eu sugiro, então, que os jornalistas procurem realmente um trabalho, uma remuneração, que o governo realmente resolva o problema dessas pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Tá certo? Então, você assume o risco. Você assume o risco de entrar ilegal no país. E depois não venha se vitimizar quando, não, porque o cara me algemou, o cara foi violento. Então, você acha que ele vai tratar você como? Você acha que o oficial ali que está coordenando isso, que faz isso vezes e vezes e tal, você vai tratar o cara? Então, esse pessoal que está voltando, é melhor ele refletir, porque agora ele teve a visão do que é os Estados Unidos, né? E aí ele vai ver aqui o que é a patuscada, né? É tudo coitadinho, não, coitadismo, não, porque é uma vítima da sociedade, tal. Nos Estados Unidos não. Tem esse papo de vítima da sociedade e tal. Ainda mais agora nessa nova administração. Então, o que eu tinha aqui para vocês, agradeço para quem assistiu o vídeo até esse ponto, se inscreva aqui no Modernidade Ciência, não esqueça de acionar o sininho para receber os próximos vídeos, e fiquem atentos, vou deixar várias matérias aqui na descrição aqui do canal, fiquem atentos na distorção que a grande mídia causa em relação a um evento desse. Você tem que ir realmente na raiz da informação e não simplesmente ficar ali. Eu tenho aqui, eu vou chamar o jornalista, ó. Aqui, ó. Aí, ele está aqui, ó. Ó o fofo, ó. Ó o fofo. Não vai acreditar realmente no fofo jornalista, porque você vai se dar mal. É ou não é? É. Então, o fofo não é a melhor fonte de informação para vocês, né, jornalista? Fica aqui, ó, de frente aqui pro público. Até breve.